Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre fenômenos naturais, raios, relâmpagos e trovões. Isso mesmo, os fenômenos naturais que causam muitas vezes espanto aí nas pessoas, né? Mas não se esqueça, antes disso, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho que está logo aí abaixo, beleza? Você está na Sala dos Mestres, segue a vinheta. Vamos lá então. O que são fenômenos naturais? Será que os fenômenos naturais que vamos estudar hoje é referente a esse aqui, ó? Dá uma olhada. Ronaldo, atención que ahí sí que es peligroso el brasileño, Ronaldo, gol, qué golazo acaba de hacer Ronaldo. Esse daí era bom, né? Principalmente quando jogava no Corinthians. Isso mesmo. Mas não é desses fenômenos naturais que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre raios, relâmpagos e trovões. O que são raios? Será que você lembra a definição? Vamos lá. Raios são grandes descargas elétricas que ocorrem entre a nuvem e o solo, entre as nuvens ou até mesmo dentro de uma mesma nuvem. Então nós vamos falar de grandes descargas elétricas que ocorrem entre a nuvem e o solo, em uma mesma nuvem, devido a uma diferença de potencial, ou até mesmo entre duas nuvens, beleza? É claro que no nosso dia a dia nós temos exemplos de descargas elétricas que atingem o solo, causando muito medo. Dá uma olhada aí nesse videozinho aí, ó. Nós vamos citar o movimento de massas dentro das nuvens. Isso mesmo. Quando você tem um movimento de massas nas nuvens carregadas, chamados de cúmulos nimbus, ali nós temos a separação de cargas positivas e negativas. Geralmente, na parte inferior da nuvem, nós temos o excesso de elétrons, e na parte superior da nuvem, nós temos a movimentação ou os prótons que foram deslocados para lá. Descargas elétricas, então, são fenômenos que realmente fazem parte do nosso cotidiano. Mas para explicar um pouquinho essa situação, vou citar o nome movimento de massas. Isso mesmo. Dentro das nuvens carregadas, há uma separação entre as cargas positivas e negativas. Geralmente, na parte inferior da nuvem, você tem excesso de elétrons e os prótons que estavam naquela região foram jogados para a parte superior. Isso faz com que os elétrons da nuvem, como você pode ver aí no esquema, eles acabam repelindo os elétrons da Terra. E aí, esses elétrons da Terra ficam numa região mais profunda, tornando-se a Terra como algo positivo, ou seja, falta de elétrons. Os elétrons das nuvens vão em direção a essas cargas de sinais opostos que estão presentes no solo. E aí você tem o fenômeno de descargas elétricas. Aí vem a pergunta, né? Mas você não falou que o ar é um isolante? Isso, o ar é um isolante, pessoal. Mas só lembrando que acima de 3 milhões de Newton por Coulomb, o ar torna-se ionizável e ele passa a ser um condutor, permitindo com que os elétrons escoem para a Terra, beleza? Então o ar, ele é um isolante abaixo de 3 milhões de Newton por Coulomb e ele passa a ser o condutor acima desse valor, beleza? Tornando-se ionizável. Só para que você não esqueça os conceitos de campo elétrico. Relâmpago. Vamos lá. Relâmpago é uma corrente elétrica muito intensa que ocorre na atmosfera com duração de aproximadamente meio segundo e trajetória aproximadamente de 5 a 10 quilômetros. Rápido movimento de elétrons de um lugar para o outro. Dá uma olhada aí numa imagem que fala sobre relâmpagos. Então, moçadinha, relâmpagos são descargas naturais da atmosfera.
onde o ar superaquecido emite radiação luminosa no espectro da luz visível. Você lembra o que é espectro? Dá uma olhada aí no slide. Então, o espectro da luz visível é aquilo que a gente enxerga no dia a dia, né? Então, esses clarões que ocorrem no meio das nuvens são chamados de relâmpagos. Relâmpagos e raios não são a mesma coisa, mas refere-se a fenômenos que estão interligados. Então, pessoal, como você pode ver, o espectro da luz visível são os clarões que a gente enxerga nas nuvens devido a uma diferença de potencial. Então, raios e relâmpagos não são totalmente sinônimos. Então, quando se fala em raio, eu estou pensando em mais uma descarga elétrica de uma região para outra, e relâmpago a gente associa aos clarões que ocorrem ali dentro das nuvens, ou muitas vezes na atmosfera, beleza? Então, essa é a grande diferença. Mas o que são os trovões? Trovões são apenas os sons emitidos devido a essas descargas elétricas que são proporcionadas, beleza? Seria mais o fenômeno acústico dessa movimentação de cargas. Isso são os trovões. O que você nota primeiro? Os relâmpagos ou os trovões? Se a sua resposta foi os relâmpagos, você está correto. Uhul! Os relâmpagos, eles deslocam-se próximo à velocidade da luz, porque são ondas eletromagnéticas, 300 mil quilômetros por segundo. Já os trovões, eles são ondas mecânicas, que se propagam com a velocidade do som, 340 metros por segundo aproximadamente, na temperatura ambiente. Então, você primeiro enxerga o relâmpago, o raio, e depois que você escuta o trovão. É até aquela técnica, né? Primeiro você vê o relâmpago e começa a contar 1001, 1002, 1003. Quando você escutar o trovão, você marca o tempo. Isso vai representar a quantidade de segundos que existe entre o relâmpago, entre o raio e o trovão. Como você sabe a velocidade do som, que é 340 metros por segundo, fazendo simplesmente V igual a ΔS sobre ΔT, você consegue descobrir qual é a distância que o raio ou a descarga elétrica caiu em você. Muito simples, né, gente? Lembrando que tanto a velocidade da luz quanto a velocidade do som são velocidades constantes que não mudam. Beleza? Espero que você tenha gostado. Deixe o seu like. Convide amigos para a Sala dos Mestres. A nossa sala está ficando muito famosa, hein? Temos alunos de outros cantos do mundo. Sala dos Mestres tornando-se internacional. Mas não esqueça, deixe o seu like e acompanhe as novidades. Agora com mais professores de biologia, professor de português e outras áreas aí. Sala dos Mestres expandindo para que você passe no seu vestibular esse ano. Beleza? Grande abraço. Até mais.